Olá, galera do Portal da Liga, tudo certo? Meu nome é Gabriel Drummond, setorista do Atlético, e hoje eu vou falar com vocês sobre como foi a classificação desse domingo contra o América. Bom, primeiro vamos começar pelo mais óbvio, que é o Galo classificou, o jogo terminou 0-0, então depois de dois empates, né? O primeiro por 1-1 na Arena MRV, e depois esse domingo no Independência por 0-0. O duelo então foi para os pênaltis, e nos pênaltis, mais uma vez, o Galo levou a melhor, e muito por conta de, novamente, Everson, ou São Everson, como você preferir. E é na disputa de pênaltis onde o Everson consegue estender a influência dele no jogo para ser mais decisivo ainda pelo Galo, né? Durante o jogo com bola rolando, ele já fez todas as defesas que dava para ele ter feito, né, na partida, foram 3 defesas, além dos 2 pênaltis que ele defendeu e do pênalti que ele converteu. Então, mais uma vez, a gente tem essa combinação aí do Everson na disputa pegar pênaltis, dessa vez 2, e converter o pênalti decisivo, né? Dessa vez o quinto gol também. Sobre a disputa de pênaltis, uma coisa que vale a gente destacar é que o Hulk dessa vez acertou, né? Um pênalti decisivo, como ele também já acertou outras vezes, mas fica muito marcado por ele ser o Hulk. Os pênaltis decisivos que ele erra também, dessa vez ele encheu o pé, afundou o Gustavo, o goleirão, no gol e converteu o dele. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando foi o Alonso ter ido bater, né? Quando ele bateu, eu até pensei, depois eu vi muita gente falando que pensou isso também quando viu o Alonso indo pra bola, que já pensou, tipo, ah, ele vai perder. Eu tentei ficar mais positivo, pensei, não, ele já bateu o pênalti outras vezes, né? Ele é um cara que está há muito tempo no Galo, uma figura de liderança, mas não deu nada para ele. Mandou a bola lá no Mineirão. Então, eu fiquei me perguntando por que que ele bateu e não outros, né, outras pessoas que poderiam ter batido, né? Jogadores como o Cassierra, que já bateu e acertou um pênalti pelo Atlético, né? E veio aí para fazer gol. O Dudu também, um cara experiente, podia ter batido. Mas enfim, o Galo se classificou para a final, então isso não precisa virar um tópico agora, mas isso é uma coisa que eu realmente me perguntei quando aconteceu. Mas eu acho que a parte fundamental da gente falar aqui é sobre, enfim, a cara que o Eduardo Domingues quer dar ao Galo. Já dá para ver as mudanças que ele promoveu nesse jogo, principalmente no sistema defensivo, né? Assim, mais especificamente, assim, citando nomes de jogadores, o Preciado no lugar do Natanael é uma delas e o Alonso no lugar do Vitor Hugo é outra, né? Para essa do Alonso, ele disse que é porque o Vitor Hugo tava, né, levou um ponto depois do jogo contra o Grêmio na sobrancelha e ele colocou o Alonso porque ele precisava de alguém 100% e não nada relacionado à característica do Alonso e do Vitor Hugo, né? Mas fato é que a zaga conseguiu ser bem sólida nesse jogo. O Preciado, mais uma vez, eu achei que ele não jogou nada. Não concordo com as vaias depois de 5 jogos apenas o Preciado, como aconteceu no Independência. Mas ele tem que começar a jogar bola, né, uma hora ou outra, que é um cara que veio com um certo investimento, veio com uma certa expectativa, né, com um certo nome também, e ainda não está rendendo aquilo que a gente esperava, diferente de outras peças que chegaram e estão rendendo assim como renderam nesse jogo, como é o caso do Renan Lodge, como é o caso do Maicon e do Vitor Hugo também, que eu acho que tem sido dois dos principais atletas do Galo esse ano, né, jogadores do Galo esse ano, e eu já venho falando isso de algum tempo aqui no portal. Contudo, dá para ver já que ele não usa, né, o Eduardo Domingues não usa pontas tão abertos e tão incisivos pelas laterais como era o jogo do Sampaoli, né? O Eduardo Domingues ele parece querer muito mais uma construção pelo meio, com troca de passes e aproximações, que não aconteceu nesse jogo e a gente entende, porque o time já vinha sendo de alguns meses treinado pelo Sampaoli, é uma característica diferente, um pensamento diferente que eles já estavam acostumados, né? A dar essa amplitude. O Barba gosta mais de um time um pouquinho mais próximo. A gente viu isso até com a outra mudança dele, que foi começando com o Renier, no lugar do Dudu e no lugar do próprio Coelho também, que chegou a começar outros jogos. O Scarpa dessa vez não estava abertão na direita, como a gente viu ele ao longo desses últimos meses também. Mas o time, curiosamente, começou a jogar melhor depois que entrou principalmente o Dudu, né? E começou a fazer mais associações ali no ataque. Mas o Galo não conseguia mais acompanhar o ritmo do Dudu, não conseguiu ter sucesso nas finalizações e muitas vezes não conseguia nem finalizar
né? Porque o América é um time organizado e a gente já sabia disso, eu disse no Instagram também, que seria um dos jogos mais duros do Galo na temporada e se provou ser mesmo, né? Mas não deu, conseguimos a classificação, não deu para o América, no caso. É, enfim, isso é algo que dá para melhorar com o futuro e parece que o Barba tem um plano. De fato, quando a gente vê esses toques rápidos acontecendo e dando certo e o time fluindo melhor, como foi ali mais na segunda metade do segundo tempo, depois que o Dudu entrou. E um destaque também aqui tem que ficar para o Cissé. Eduardo Domingues foi perguntado na coletiva depois do jogo sobre por que o Cissé não é titular, se o Cissé podia ter uma oportunidade a mais. E o Eduardo Domingues até perguntou quantos jogos ele começou a titular por acaso. Aí veio a resposta, apenas um. E justamente o Eduardo Domingues utilizou isso como uma resposta, né? Assim, ele ainda está começando muito a carreira dele, tem apenas 19 anos, é uma mudança de contexto que ainda está acontecendo, né? Ele fez a base aí os últimos anos aqui no Brasil, por isso que ele também tá muito bem, foi mudando de posição, né? Não começou sendo esse segundo volante que ele é hoje, quase um primeiro volante, como querem pintar, mas ele não é um primeiro volante, né, de origem. E também disse que ele meio que traz um caos para a equipe, o que às vezes, né, tem seus pontos positivos, porém também carrega seus pontos negativos. Eu acho que esse caos talvez seja algo que já está, né, no DNA do futebol brasileiro, e talvez fosse algo positivo, principalmente para uma equipe como o Galo, que, assim, não que precise de caos, mas está sendo um jogo tão modorrento e monótono nos últimos bons anos, desde que teve sucesso em 2021, mesmo quando disputou tudo com o Milito, em 2024 o time já era um time meio que assim, o que a gente costuma dizer é sem raça, né? Sem esse apelo da garra dos jogadores que a gente costuma ver no Galo, né? E eu acho que talvez isso é algo que o Cissé demonstra ter, né? Essa reação de experimentar algo que foge do esquema e que surpreenda o adversário. Então eu não cobro que o Cissé seja titular imediatamente, mas eu acho que ele deveria ganhar mais minutagem e assim, eu acredito que ele pode fazer mais diferença do que o Franco. E o Franco poderia, por exemplo, também voltar a jogar como lateral direito, onde jogou muito bem com o Sampaoli, onde ele joga também muito bem na seleção equatoriana. Caminhando para o final do vídeo, eu também queria destacar que esse então se faz o segundo jogo da temporada em que o Atlético não sofre nenhum gol e é mais uma vez um 0-0 no Campeonato Mineiro, certo? O outro jogo também foi no Campeonato Mineiro contra o Tombense e dessa vez contra o América o Galo não toma gol. Fora esses dois jogos, o Galo tomou gol em todos os outros jogos da temporada. Então vamos torcer aí para que essa mudança e a nova cara do Barba consiga de fato consolidar uma defesa, um sistema defensivo mais funcional, né, e que tome menos gols ou pelo menos gols também em menos partidas, né? E acrescente mais verticalidade ao ataque, que é o que ele promete, porém não é o que a gente foi capaz de ver nesse último domingo na semifinal do Mineiro. E depois de mais um jogo majoritariamente chato, terminado em empate, e com um Everson mais canonizado e cada vez mais aclamado, o Galo chega à sua 20ª final consecutiva de Campeonato Mineiro, sendo aí o único clube que chegou, né, numa final por 20 vezes seguidas de estadual, né, brasileiro. E ele chega nessa para enfrentar o Cruzeiro, que eliminou o Pouso Alegre e não tem vivido os seus melhores dias também, mas que definitivamente tem bastante cobrança e tem um dono também que dá mais as caras do que os nossos, que até apareceu para falar que o heptacampeonato do Mineiro, né, caso o Atlético vença no próximo final de semana, seria um título tão grande quanto um brasileiro ou uma Libertadores e por aí vai. Não acreditem nisso, não é. Ainda é Campeonato Mineiro, por mais que seja muito legal, né? Pô, ter um hepta campeonato na lista, coisa que o rival nem sonha em ter também no Campeonato Mineiro. É legal, é bom, a gente gosta, mas o Campeonato Mineiro é isso. Se a gente ganha,
não era nada mais do que obrigação, mas se a gente perde, é vexame. E ele tem que continuar tratando assim. Ele é obrigação e a gente tem que ganhar, fazer nosso dever de casa contra o nosso rival. Até lá a gente espera para ver o que acontece essa semana, se rola mais notícias, enfim, vai que chega alguma contratação, que é muito improvável nesse tão pouco tempo para fechar a janela, mas tudo a gente pode esperar aí do novo galo do Eduardo Domingues. Fico por aqui e até a próxima.